Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais viscerais, mais desafiadores e, o que é mais surpreendente, mais esperançosos de toda a literatura bíblica, o livro de Lamentações. Sabe, muitas vezes esse livro fica meio de lado, lido só em momentos de luto, mas ele é, na verdade, uma obra-prima teológica e literária. Ele nos dá uma verdadeira anatomia da dor, dissecando o sofrimento, tanto coletivo quanto individual, com uma honestidade que chega a ser brutal. Mas o mais incrível é que, a partir das cinzas da maior tragédia de Judá, ele constrói um argumento profundo sobre a justiça divina e, de forma surpreendente, sobre uma experiência que não finge que a dor não existe, mas que a atravessa. Nosso objetivo aqui é ir além de uma leitura superficial, é entender a arquitetura, o contexto histórico e a mensagem central desse livro tão poderoso. Para a gente conseguir fazer isso, nosso percurso vai ser bem claro. Primeiro, a gente vai investigar quem estava por trás da obra. Jeremias, o profeta das lágrimas. A vida dele foi praticamente um espelho da mensagem que ele pregou. Depois, vamos reconstruir o cenário da época, tanto político quanto espiritual, que levou à queda de Jerusalém, o gatilho para o livro. Em seguida, vamos nos aprofundar na arquitetura poética de Lamentações, que é brilhante e complexa, e ver como a forma literária está a serviço da teologia. Daí, faremos uma imersão em cada um dos 5 poemas, acompanhando a progressão das emoções e das ideias. No ponto alto da nossa análise, a gente vai isolar e examinar o coração da esperança que pulsa no meio do desespero. E por fim, vamos fechar com uma reflexão sobre por que lamentar ainda é algo relevante, tanto como prática quanto como teologia, para o nosso mundo de hoje. Muito bem, vamos começar. Para entender a profundidade de Lamentações, é fundamental começar pelo seu autor tradicional, uma figura cuja vida é inseparável da obra. A tradição, tanto judaica quanto cristã, atribui a autoria a Jeremias. E mesmo que, hoje em dia, existam debates acadêmicos sobre se ele escreveu cada palavrinha, a voz, o estilo, a teologia do livro, tudo está tão ligado ao perfil dele que é impossível separar os dois. O sofrimento de Jeremias não foi só um pano de fundo, sabe? Foi o forno onde a linguagem para expressar a dor de uma nação inteira foi forjada. Olha, essa distinção de termos aqui é importantíssima. A palavra que a gente usa, profeta, vem do grego profetés, que significa simplesmente alguém que fala em nome de outro, um porta-voz. É uma descrição de função. Mas o conceito em hebraico, nabi, é muito mais profundo, é existencial. A raiz dessa palavra significa chamar. Um nabi não é alguém que escolhe uma profissão, é alguém que é chamado, muitas vezes contra a própria vontade. É uma vocação que se impõe, que é irresistível. Essa pessoa recebe uma palavra que queima por dentro e precisa ser dita. E Jeremias é o exemplo perfeito do nabi. Lá no capítulo 1 do livro dele, quando Deus o chama, ele protesta, diz que é muito novo, que não sabe falar. Mas a resposta de Deus é definitiva. A vocação não é uma oferta de emprego, é uma convocação divina. E quem era essa figura? Bom, Jeremias nasceu em Anatote, uma vila de sacerdotes pertinho de Jerusalém. Isso significa que ele cresceu imerso nas tradições da aliança do templo. O ministério dele foi longo e muito conturbado. Foram cerca de 40 anos, desde o reinado do reformador Josias até depois da destruição final. Ele viu de perto a decadência de Judá sob seus últimos 5 reis, a esperança com Josias, a rebeldia de Jeoiaquim, a fraqueza de Zedequias e o apelido, Profeta das Lágrimas, não é só um detalhe poético, é um diagnóstico preciso da teologia e do carinho que ele tinha por um povo que ele amava, mas que via caminhando direto para o abismo. Essa citação do chamado dele ilustra perfeitamente o conceito de Nabi. A vocação de Jeremias não foi algo que aconteceu num dia específico. Foi uma realidade que existia antes mesmo dele nascer, uma escolha de Deus que veio antes da consciência dele. Eu te conheci, te santifiquei, te designei. A ação é toda de Deus. E essa certeza de um chamado do qual ele não podia escapar foi a âncora que o segurou durante décadas de perseguição, rejeição e dor. Ele não era um analista político ou um reformador social por conta própria. Ele era um embaixador obrigado a entregar uma mensagem, por mais impopular que ela fosse. E o custo dessa vocação foi altíssimo. A vida de Jeremias foi uma lista de sofrimentos. Ele viveu na pobreza, à margem da sociedade, recebeu uma ordem de Deus que é devastadora, não se casar e não ter filhos, fazendo da própria vida dele um sermão ambulante sobre a falta de futuro da nação. Foi traído pelos próprios parentes e vizinhos de Anatote que chegaram a planejar sua morte.
Foi perseguido o tempo todo pelas elites de Jerusalém, reis, príncipes e sacerdotes que o viam como um traidor pessimista. Ele apanhou, foi preso em troncos, jogado num calabouço e, no momento mais dramático, lançado numa cisterna de lama para morrer. E num ato de desprezo total, o rei Jeoiaquim pegou o rolo com as palavras de Deus que Jeremias tinha ditado e queimou pedaço por pedaço. Jeremias não falou sobre a dor de longe, ele viveu a dor na pele. Então, para a gente amarrar essa primeira parte, o ponto central é que a identidade do autor está totalmente conectada à mensagem. A gente entendeu que o profeta, no modelo do Nabi, é alguém compelido por um chamado divino. Vimos que Jeremias foi a personificação disso num ministério longo e sofrido que lhe rendeu o título de Profeta das Lágrimas. E o mais importante de tudo, o sofrimento pessoal dele não foi um acidente, mas uma parte essencial da sua formação. Foi essa experiência profunda com a dor e a rejeição que deu a ele autoridade e a linguagem para expressar a agonia de uma nação inteira. Ok, já entendemos quem era o mensageiro. Agora, a gente precisa focar na catástrofe que provocou a sua mensagem mais dolorosa. Lamentações não é uma reflexão filosófica sobre o mal, sabe? É uma resposta visceral, teológica a um evento histórico específico, um trauma que mudou a identidade de Israel para sempre, a destruição de Jerusalém e do seu templo. Essa linha do tempo nos mostra como a crise foi se intensificando. O ponto de virada é 609 a.C., com a morte do rei Josias. A morte dele em batalha foi um choque imenso, tanto político quanto teológico, e acabou com um período de esperança e reforma. A partir daí, Judá vira um fantoche, primeiro do Egito, depois da Babilônia. Em 605, Nabucodonosor chega com tudo e faz a primeira deportação, levando a elite, gente como Daniel. Em 597, depois de uma rebelião, acontece uma segunda deportação, ainda maior, que leva o rei e figuras como Ezequiel. Mas o golpe de misericórdia, o evento que assombra cada verso de Lamentações, acontece em 586 a.C. Depois de um cerco brutal de quase 2 anos, Jerusalém é invadida, a cidade é incendiada e o Templo de Salomão, o coração da fé judaica por 400 anos, é reduzido a escombros. Geopoliticamente falando, a situação de Judá era um pesadelo. Era um reino minúsculo espremido entre dois gigantes, o Egito e a Babilônia. A política externa dos últimos reis foi uma sequência de decisões desastrosas, tentando jogar um império contra o outro, uma estratégia que Jeremias denunciava como suicida. Mas, na visão do profeta, a análise geopolítica era secundária. A causa real da catástrofe era teológica, a quebra da aliança com o Deus. A idolatria, a injustiça social, a opressão dos pobres, tudo isso era uma traição que, segundo a teologia da época, levaria inevitavelmente à destruição e ao exílio. E esse é o primeiro verso do livro. Imagina o impacto. O autor, talvez olhando para as ruínas ainda fumegantes da cidade, não começa com uma explicação teológica, mas com um grito de choque, de dor. Ele usa essa metáfora poderosa da cidade de Sião como uma mulher. Ela era uma princesa, cheia de vida, respeitada. Agora é uma viúva, a imagem máxima da solidão e da vulnerabilidade no mundo antigo. Ela foi abandonada pelos seus amantes, as nações com quem fez alianças, e agora é uma escrava. Essa imagem inicial já estabelece o tom de inversão total e perda catastrófica que vai percorrer o livro inteiro. Resumindo essa sessão, é vital a gente entender que Lamentações tem os pés fincados na história. Não é um mito, é uma resposta poética e teológica a um evento real e devastador, a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Vimos que essa crise teve um lado político, mas para o autor a causa principal era espiritual, a quebra da aliança. Por isso, o livro funciona como um memorial, um lugar para processar o trauma coletivo de uma nação que perdeu não só sua terra e sua liberdade, mas o símbolo central da sua identidade e da presença de Deus, o templo. Agora a gente chega numa das partes mais fascinantes e sofisticadas de Lamentações. A gente já entendeu o homem e o momento histórico. Agora precisamos investigar a forma. Como é que se dá voz a uma dor tão esmagadora, tão caótica? A resposta não está só no o que é dito, mas em como é dito. A estrutura literária do livro não é só um enfeite, é parte essencial da sua mensagem. Essa pergunta está no coração da experiência do trauma. Um sofrimento extremo desintegra a gente. Ele quebra a memória, destrói a linguagem, silencia. Então, como um poeta pode pegar esse caos todo e dar uma forma artística para ele sem diminuir sua intensidade? Como colocar limites numa dor que parece não ter fim? A estratégia de Jeremias é simplesmente genial. Ele confronta a desordem da experiência com a mais alta ordem da arte poética. E a ferramenta principal para essa organização é o acróstico alfabético.
4 dos 5 poemas de Lamentações são construídos assim. Cada verso, ou cada grupo de versos, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Em sequência, das 22 letras de Aleph a Tav. Isso tem várias funções. Primeiro, ajuda a memorizar o texto. Mas, o mais importante teologicamente, é uma forma de expressar totalidade. Ao percorrer o alfabeto inteiro, é como se o poeta dissesse: eu esgotei todos os recursos da linguagem para descrever essa dor. Meu sofrimento vai de A a Z. É uma tentativa de conter o caos dentro de uma estrutura finita, compreensível. E isso, por si só, já é um ato de fé na ordem do universo, mesmo quando tudo parece ter desmoronado. Olha só que interessante essa arquitetura. Os capítulos 1, 2 e 4 são acrósticos normais, com 22 versos, um para cada letra. O capítulo 3, que é o centro do livro, intensifica essa estrutura. Ele tem 66 versos, onde 3 versos seguidos começam com a mesma letra. Isso torna o lamento mais longo e elaborado, destacando sua importância. E o mais curioso é o capítulo 5. Ele não é um acróstico, mas ele mantém os 22 versos como um eco da estrutura que se perdeu. Muitos estudiosos veem essa quebra da forma no final como um reflexo do próprio colapso da ordem, um momento em que a oração fica tão desesperada que a própria arte se desfaz e sobra só o clamor direto. Recapitulando os pontos desta sessão, a forma poética de Lamentações é inseparável da sua mensagem. O uso do acróstico não é um truque literário, é uma ferramenta teológica. Ele serve para expressar a totalidade do sofrimento, de A a Z, e ao mesmo tempo impor uma ordem, um limite a uma dor que de outra forma seria infinita. A própria arquitetura do livro é um testemunho da crença de que mesmo o caos mais profundo pode ser nomeado, contido e levado diante de Deus através da ordem da palavra. Com essa estrutura poética na cabeça, agora sim a gente pode mergulhar no conteúdo de cada um dos 5 poemas. O livro não é uma coleção aleatória de queixas. Ele nos conduz por uma jornada muito bem pensada através das diferentes fases e perspectivas do luto. A progressão é incrível. O capítulo 1 nos apresenta a voz da própria Sedade, a filha de Sião, uma viúva de luto. É um lamento que descreve a solidão, a traição. No capítulo 2, a perspectiva muda radicalmente. A voz do poeta assume o controle para fazer uma afirmação teológica chocante. Quem fez isso não foi a Babilônia, foi o próprio Deus. A catástrofe é vista como um juízo divino. O capítulo 3 é o centro de tudo. A voz se torna superpessoal, um eu que descreve o sofrimento no nível mais íntimo. E é aqui, no fundo do poço, que a semente da esperança é plantada. No capítulo 4, o foco volta para a comunidade, mostrando os contrastes entre o antes e o agora, culpando os pecados dos líderes. E, finalmente, o capítulo 5 abandona o acróstico e vira uma oração comunitária. O eu do capítulo 3 se torna um nós coletivo, e o livro termina não com uma resposta, mas com um clamor desesperado a Deus por restauração. O ponto crucial aqui é que Lamentações nos guia através de um processo. Não nos deixa ficar presos num único aspecto da dor. A gente é levado da descrição do trauma para a sua causa teológica, passando pela experiência pessoal até encontrar esperança, pela confissão de culpa e culminando na súplica a Deus. É o movimento da queixa para a oração. A dor é explorada em todas as suas facetas, antes que qualquer palavra de esperança possa ser dita de uma forma que soe verdadeira. E essa jornada nos leva ao ponto alto, ao clímax geográfico e teológico de toda a obra. Se Lamentações fosse só um registro da dor, já seria um livro poderoso. Mas o que o torna uma obra-prima da teologia é como, do ponto mais baixo do desespero, ele consegue extrair a mais forte e bem fundamentada das confissões de fé. O contraste entre os capítulos 2 e 3 é a virada de chave de todo o livro. O capítulo 2 é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Ele descreve Deus de uma forma chocante. Um guerreiro que ataca seu próprio povo, um inimigo. A ira de Deus é a causa direta da destruição. É brutalmente honesto. Então, no capítulo 3, o foco da reflexão muda completamente. A pergunta não é mais por que fomos destruídos, mas por que a gente não foi totalmente destruído. E a causa da sobrevivência, por menor que seja, é atribuída a uma única coisa: a misericórdia do Senhor. O mesmo Deus que agiu como inimigo agora é confessado como Deus cuja fidelidade se renova a cada manhã. E aqui está, bem no centro do livro, depois da descrição mais detalhada do sofrimento, o poeta faz essa declaração de fé extraordinária. É muito importante notar de onde essa confissão vem. Não de um palácio, não de um tempo de paz, mas do fundo da cisterna, do meio das ruínas. A esperança aqui não é um otimismo bobo, não é negar a dor que está por toda parte. Pelo contrário, é uma esperança que existe junto com o sofrimento. A fidelidade de Deus não é medida pela ausência de tragédia, mas pela sua presença constante dentro da tragédia. É a fé de que, mesmo que tudo tenha sido perdido, a misericórdia de Deus é um recurso que nunca acaba.
É isso que torna essa esperança tão poderosa e tão real. Então, a lição mais profunda desta sessão, e talvez de todo o livro, é esta. O coração de Lamentações, tanto na estrutura quanto na teologia, é o capítulo 3. E ele nos ensina que a esperança mais verdadeira não é encontrada quando se evita o sofrimento, mas quando se atravessa o sofrimento com honestidade. Lamento e esperança não se excluem. Em Lamentações, o lamento é o próprio caminho para uma esperança genuína. A fé declarada no capítulo 3 é uma fé forjada no fogo, e por isso mesmo ela é inabalável. E chegamos então à nossa sessão final. Depois de explorar o profeta, o contexto da catástrofe, a poesia sofisticada e a teologia profunda de Lamentações, a pergunta que não quer calar é: tá, e daí? O que esse livro, escrito há mais de 2.500 anos sobre a destruição de uma cidade, tem a dizer para o nosso mundo, para as nossas crises e para as nossas dores? Antes de responder, vamos só relembrar rapidinho o nosso percurso. Começamos com Jeremias, cujo sofrimento o credenciou para falar da dor da nação. Depois, situamos o livro no seu contexto histórico, o trauma da queda de Jerusalém. Desvendamos a genialidade da estrutura de acróstico. E, por fim, seguimos a jornada emocional dos 5 poemas que nos levou da desolação à confissão de fé no coração do sofrimento. E para quem ficou curioso e quer ir além, existem caminhos de estudo fascinantes. Por exemplo, comparar Lamentações com outros lamentos de cidades da Mesopotâmia mostra como a teologia bíblica é única. Ou fazer uma análise mais aprofundada da soberania e da misericórdia de Deus, comparando o livro de Jeremias com Lamentações, traz reflexões riquíssimas. E até pesquisar o papel do escriba Baruque na compilação desses textos pode abrir novas perspectivas. E isso nos traz de volta à nossa questão final sobre a relevância. Lamentações nos oferece um presente radical, que vai na contramão da nossa cultura. A permissão e o modelo para lamentar. Numa sociedade que muitas vezes força uma positividade tóxica que nos pressiona a superar rápido, a ver o lado bom e a engolir a dor, este livro antigo insiste que o lamento não é fraqueza, mas um processo necessário, honesto e espiritualmente vital. Ele nos ensina que existe um espaço legítimo para levar nossa dor, nossa confusão e até nossa raiva diretamente a Deus, sem censura. Ele mostra que a verdadeira esperança não é encontrada ignorando a escuridão, mas encarando ela de frente, com a confiança de que mesmo no abismo, as misericórdias de Deus são novas a cada manhã. A pergunta que Lamentações nos deixa não é se vamos sofrer, mas como vamos lidar com o sofrimento. E ele nos convida a redescobrir a sabedoria profunda e a honestidade que cura, que existem no ato de lamentar.